atividade aí sobre o estudo de GA, tá? Que é a geometria analítica, nós vamos falar mais sobre isso, mas nesse momento é mais uma revisão sobre o que muitos de vocês já devem ter visto no ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. O que eu quero aqui nessa atividade? Que nós localizemos nesse sistema de plano cartesiano esses pontos que foram listados, inclusive com as suas coordenadas, tá legal? Então, primeiro eu tenho que desenhar os dois eixos aqui. Então, na horizontal, o eixo X, na vertical, o eixo Y. Lembrando que nas coordenadas, a primeira coordenada refere-se a X, a segunda coordenada refere-se a Y. Isso é uma convenção matemática, foi combinado para que exista um padrão, tá? Depois de desenhar os eixos, eu vou ter que marcar aqui as coordenadas, subdividi-los. Percebam que as divisões devem ser iguais e as medidas também. Não precisa marcar todas as coordenadas. Por exemplo, aqui eu marquei apenas as coordenadas pares. Dá para perceber perfeitamente que entre o 2 e o 4 eu tenho 3. Que entre o menos 4 e o menos 6 eu terei o menos 5. Tá certo? Então vamos lá. Ponto A, coordenadas 1 e 4. 1 para o x e 4 para o y. O que eu faço? Eu vou até 1 do x e ou eu subo ou eu desço para a coordenada y. Então, a partir do x igual a 1, ele quer que eu suba a 4. Porque, lembrando, para cima é positivo, para baixo é negativo. A seta indica para que lado os valores crescem, ou também indica o lado para o qual os valores são positivos. Então, o y é positivo para cima, assim como o x é positivo para a direita, tá? Então, vamos lá. Do 1 eu subo até o 4, então o ponto A tem essa localização. Vamos ao B. Novamente eu vou do 1, tá, no x, só que agora eu vou descer, eu vou até o menos 4. Então, aqui é a localização do ponto B. Nós dizemos que o ponto A e o ponto B são simétricos em relação ao eixo x. Por quê? Se eu dobrasse, tá, esse plano cartesiano em relação ao eixo x, imagine que eu pegasse a parte de baixo e dobrasse, fazendo o vínculo na folha ali no eixo x. O ponto B ia parar em cima do ponto A. Tá? Então, em relação ao eixo x, a distância do eixo x até o A é igual à distância do eixo x até o B. Tá certo? Pontos são simétricos em relação ao eixo x quando eles têm a mesma coordenada x, então o A e o B têm coordenada x igual a 1, e coordenadas opostas em relação ao y, tá certo? Oposto é quando você inverte o sinal. Bom, vamos ao ponto C. Então agora eu vou no x igual a menos 2, e no ponto C eu vou subir até o 5. Então eu vou até lá, ó, o 5 não está marcado, mas eu sei que ele é nessa direção. Então aqui, o ponto C. E o ponto D também vou partir do menos 2 no x e vou descer até o menos 5, tá vendo? Não tem segredo, galera. É só partir do x e ou subir ou descer, tá certo? Em relação ao y, não tem que fazer mais nada. Novamente, o ponto C e o ponto D são simétricos em relação ao eixo x, tá? Que eles têm mesma coordenada x. Vamos agora ao ponto E. O ponto E tem coordenadas menos 1 e menos 1. Então, aqui no menos 1 do x, eu vou descer até o menos 1 do y. Então, aqui, ponto E. Tá? O ponto F, coordenadas 2 e 2. Então, do 2 no x, eu vou subir até o 2. Aqui, ponto F. Tá? O ponto G tem coordenadas menos 3 e 3. Então, eu vou pegar do x igual a menos 3, ó, e vou subir até o 3. Prontinho. Esse daqui é o ponto G. Veja que se eu paro para pensar no que eu estou fazendo, dificilmente eu erro, tá? Uma observação importante. Quando as coordenadas têm o mesmo valor numérico, ou elas estão na bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Para quem não sabe, esse daqui é o primeiro quadrante. Esse daqui é o segundo quadrante. Agora eu vou abreviar aqui, só colocar o quê? Aqui embaixo eu tenho o terceiro quadrante e aqui eu tenho o quarto quadrante. Professor, por que o primeiro é por aqui? Vamos dizer que é porque aqui o x e o y são positivos e aí eu vou contar os quadrantes girando no sentido anti-horário, tá bom? Mas depois tem uma explicação um pouco mais formal para isso. Então, voltando. O que é a bissetriz? É a linha que corta no meio os dois quadrantes, que divide o ângulo de 90 graus, que é o ângulo formado aqui entre os eixos, em dois ângulos de 45, tá? Então,
Então, se as duas coordenadas forem absolutamente iguais, eu estou na bissetriz dos quadrantes ímpares, a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Se as coordenadas forem opostas, aí eu estarei na bissetriz dos quadrantes pares. Então, por exemplo, o E e o F estão na bissetriz dos quadrantes ímpares. O ponto G está na bissetriz dos quadrantes pares, tá certo? Continuando, vamos ao ponto H. Eu vou partir do menos 4 e eu vou andar 0, ou seja, eu não vou sair do menos 4. Prontinho. Essa daqui é a posição do ponto H. O ponto H está em cima do eixo X. Nós dizemos que ele pertence ao eixo X. Um ponto pertence ao eixo X, vou até colocar aqui, ó, esse símbolo E aqui, ó, tá? Esse Ezinho aqui significa pertence, tá bom? Então, um ponto pertence ao eixo X quando a coordenada Y é igual a 0. Então, apareceu Y igual a 0, o que você tem que saber aí automaticamente? Que aquele ponto vai ficar em cima do eixo X. Por quê? Eu vou localizar a coordenada X, como eu localizei aqui o menos 4, e eu não vou andar nada no Y. Eu vou permanecer no lugar, tá certo? Vamos lá, então. O próximo ponto é o I03. Agora, eu não vou andar nada no X, eu vou ficar no 0 aqui, ó. Eu só vou subir 3, tá? Então, não vou me deslocar para a esquerda e para a direita, não vou me deslocar no X, vou ficar aqui no meio mesmo, mas eu subo 3 aqui no Y. Essa daqui é a posição do ponto H. E para terminar, eu posso ter coordenadas com decimais sim, sem problema algum, tá? Por isso que eu tomei o cuidado de, no momento de desenhar o meu sistema de eixos, de deixar um espaço e deixar uma marcação aqui no meio entre cada duas coordenadas. Assim eu consigo localizar o meio. Então, coordenada x 4,5 é entre o 4 e o 5 aqui no meio, tá? Essa é a coordenada x. E eu vou descer menos 2,5. Então, desci 1, desci 2 e vou descer mais meio. Prontinho. Essa daqui é a posição do meu ponto J. Quero marcar um último ponto, que é esse daqui, ó, que eu vou chamar de ponto O. O ponto O é o que nós chamamos de origem do sistema de eixos coordenados, que equivale às coordenadas 0, 0. Tá certo? Prontinho, pessoal, está feita a correção, estão feitas as explicações aí sobre a localização de pontos em um sistema de eixos coordenados. Valeu?